Glória a Deus. Desejo cumprimentar a todos que estão em casa, através dessa live, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar participando deste culto nessa noite. Você aí na sua casa, através da internet, e nós aqui no templo sede, podendo cultuar a Deus e exaltar ao nome do Senhor nessa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor tem assentado ao meu coração, e todos vocês que têm uma Bíblia, eu convido a que abra, por favor, a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, é o texto que Deus tem colocado ao meu coração, para compartilhar nessa noite, com todos os irmãos, com todos aqueles que estão nos assistindo através dessa live nessa noite. Eu tenho convicção de que Deus tem uma palavra totalmente especial ao seu coração, e que você sairá nessa noite desta live abençoado em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto sagrado: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, Deus os ouvirá dos céus, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Vou repetir o texto, pode estar um pouquinho diferente da sua tradução, mas o sentido é o mesmo. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus, ela é o antídoto para todas as coisas que acontecem na vida do ser humano. Dentro da palavra de Deus está o remédio, está o antídoto. Aqui é a bússola de Deus para o ser humano. É bem verdade que existem algumas pessoas, erroneamente, que acham que existem outros artifícios, que existem outras coisas que possa trazer alegria, refrigério para a alma do homem, para a alma do ser humano. Mas não é o que a palavra de Deus, ela nos revela. A palavra de Deus nos mostra e nos revela que o único antídoto, a única saída para o ser humano se chama palavra de Deus. E através dessa palavra é que nós somos abençoados. É através dessa palavra que nós estamos aqui nessa noite, eu aqui nesta tribuna, você aí do outro lado, talvez do seu computador, do seu smartphone, está adorando ao Senhor, porque esta palavra está sendo pregada, e esta mesma palavra que está sendo ministrada, ela está abençoando a minha vida, e está abençoando a sua vida. E deixa eu deixar uma palavra profética de Deus para você nessa noite. Eu tenho certeza que se você ouvir e guardar esta palavra dentro do seu coração,
não tem nada neste mundo que vai abalar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui é bastante conhecido da igreja, mas diante de tudo aquilo que está acontecendo, e tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, parece que o mundo deu um giro de 360 graus, parece que tudo está de cabeça para baixo, aonde que nós imaginaríamos que viveríamos para ver o que está acontecendo nesses últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa a todos vocês, que Deus, Ele sempre trabalha em todas as situações para manifestar o seu poder diante do seu povo. Vou repetir, Deus, Ele trabalha em todas as situações para abençoar o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é a primeira vez que a história, ela acontece do jeito que está acontecendo nos nossos dias atuais. O homem não pode se esquecer de Deus, o homem não pode virar as costas para Deus, e o que tem acontecido é que o ser humano, ele tem virado as costas para Deus, e por isso, Deus, Ele está chamando, através de tudo que está acontecendo, o seu povo para estar mais perto dele. Eu vejo na ótica da Bíblia Sagrada, o que está acontecendo, irmãos, é que devido a toda essa bagunça que está acontecendo, o vírus que está percorrendo o mundo, na verdade, está servindo de plano de fundo para que a presença de Deus se manifeste. Eu vou repetir isso, irmãos. Esse Covid-19 apenas é o plano de fundo que o Senhor está usando para manifestar a sua verdadeira vontade diante da humanidade. Deus está querendo que o povo dele se volte para ele. Deus está querendo que a humanidade olhe para Deus de uma maneira diferente. Eu vou te provar isso na Bíblia Sagrada, queridos. Entenda, não é a primeira vez que acontece. Quero recobrar a sua memória. No livro do Gênesis, no capítulo 6, vai falar sobre o dilúvio que aconteceu. Aquela época não foi diferente do que estamos vivendo hoje. E a Bíblia, ela diz no texto de Gênesis, capítulo 6, que naquela época as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas não se preocupavam em buscar a Deus, as pessoas viviam as suas próprias vidas regaladamente, e a Bíblia vai dizer que o pecado ia se multiplicando na terra, e Deus não concordava com aquilo. Então Deus procura na terra alguém que fosse fiel, alguém que não concordasse com o pecado. Deus procura na terra alguém que fosse justo, alguém que o servisse de coração, alguém que obedecesse os seus estatutos. Então Deus encontra um homem chamado Noé, e você conhece a história, e Deus fala com Noé, Deus instrui Noé, dizendo para Noé: Noé, vai vir um grande juízo sobre a terra, porque o pecado da humanidade está subindo às minhas narinas. O pecado, ele cheira como algo que está podre diante das narinas de Deus. Então, a Bíblia, ela diz que Deus fala com Noé, manda Noé construir uma grande embarcação e colocar dentro da embarcação a sua família e aqueles animais ao qual Deus ordenou que ele colocasse. Você conhece essa história, é conhecida por crentes e por não crentes, até mesmo aqueles que não são habituais da Bíblia Sagrada conhecem essa história. Mas o que eu quero dizer para você é
que Deus mandou um juízo sobre a terra, mas Deus poupou aqueles que estavam na sua presença, aqueles que ouviram a voz do Senhor. Nesses dias que estamos vivendo não é diferente. Esse vírus que está circulando aí não é para matar você, mas esse vírus que está circulando aí é permissão de Deus. Para quê? Para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que a gente estivéssemos mais perto dEle. E nessa noite eu tenho convicção que eu e você estamos nos achegando mais perto do Senhor, através da sua palavra. Louvado seja o seu nome. Portanto, eu vejo que tudo o que está acontecendo é como se Deus estivesse dizendo: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Deus ama, olha, eu vou repetir, Deus ama você. Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por causa de você. Isso não é um ato de pequena grandeza, não, pelo contrário. Deus enviou o seu único Filho, o seu único, para morrer de uma morte tão cruel, a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna. E o que eu acho incrível é que ainda existem pessoas que estão jogando esta oportunidade fora. Pessoas que estão às vezes dentro de nossas igrejas, que estão brincando com esta palavra, achando a coisa mais normal do mundo. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, com toda gentileza: Deus, Ele está falando com o seu povo, Ele está falando através da sua palavra. É tempo de se voltar para Deus. Aleluia. Sabe qual é a pergunta que eu faço neste momento? Aonde estão os zombadores? Aonde estão os zombadores? Por que ninguém faz chacota, zomba do Covid? Palavra dura, queridos, mas é a verdade. Por que ninguém zomba do que está acontecendo agora, mas zombar da religião do próximo, zombar de Cristo? Muitos não perdem a oportunidade, mas o interessante é que eu não vejo ninguém zombando do que está acontecendo agora. Sabe por quê? É porque tem medo. Mas Deus, nessa noite, Ele está dizendo ao meu coração, através do seu Espírito, e eu quero profetizar na sua vida segundo a palavra: fica tranquilo, fica tranquila, porque tudo isso vai passar, e você vai sair disso glorificando ao nome do Senhor. Será que na sua casa você pode dar um glória para o Senhor Jesus? Aleluia. Tudo isso vai passar. A igreja de Cristo já passou por situações similares. A igreja de Jesus Cristo já passou por situações difíceis como essa, mas venceu. Por quê? Porque o dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. E você vai passar. Você vai passar. Agora, entrando no texto propriamente dito, que nós lemos, em 2 Crônicas capítulo 7, Deus vai dialogar com Salomão, e eu acho muito interessante esse texto, porque esse texto que nós lemos precede a uma festa, pastor, precede a uma grande festividade que estava acontecendo no templo, porque Deus havia derramado a sua glória sobre o templo que Salomão tinha erguido para adorar ao Senhor. E a Bíblia, ela é bem clara quando diz que Deus fez descer fogo do céu, consumiu o holocausto. Era uma festa espiritual maravilhosa. A glória de Deus envolveu o templo.
a ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar. Glórias ao Senhor. De tão tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Só que o interessante é que quando chega no versículo de número 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, não feche, que eu quero pontuar algumas coisas interessantes aqui. Verso de número 11, do capítulo de número 7 de 2 Crônicas, diz assim: assim Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real, e realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Versículo 12: então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão. Veja, é Deus que aparece para Salomão, e diz a Salomão, declara: eis que eu ouvi a tua oração, e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Só para você entender, antes de Salomão erguer o templo, Deus havia chamado Salomão, só que Salomão ora a Deus e pede algumas coisas para ele. Salomão, ele começa a falar com Deus e pedir para que Deus desse a ele sabedoria, desse a ele graça, desse a ele entendimento, para poder guiar o tão grande povo que Deus colocaria na sua mão. Salomão não pede nada para ele mesmo, Salomão pede sabedoria para guiar o povo de Deus, que era uma grande responsabilidade para ele. Então, agora nós vemos Deus falando com Salomão. Primeiro, Salomão fala com Deus, mas aqui no versículo 13, Deus agora fala com Salomão, dizendo: Salomão, lembra quando você orou lá atrás? Então eu tenho algo para te dizer, eu ouvi a tua oração. Querido, acredite, Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração. No momento mais difícil que você está enfrentando, Deus ouve a tua oração. Deus agora anima o coração de Salomão, dizendo: eu ouvi a tua oração, Salomão. Eu ouvi tudo aquilo que tu me pediste. E olha que interessante, o versículo de número 13 ainda, ele diz assim: se eu fechar o céu e não derramar a chuva, ou ainda eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente. Olha o que Deus está dizendo. Deus está falando assim: olha, Salomão, se eu fechar o céu e não mandar mais chuva na terra, por causa da dureza de coração desse povo, e tem mais, Salomão, se eu ainda enviar uma frota de gafanhotos, para que consuma toda a lavoura, para que não haja mantimento para o povo, e tem mais, Salomão, e se eu mandar a peste, a doença, a enfermidade para esse povo, ainda assim não está tudo acabado. Glória a Deus. Ainda assim, Deus estava mostrando o ápice do caos, pastor. É o ápice do caos aqui. Deus está dizendo para Salomão: Salomão, ainda que aconteça o caos, ainda que não haja comida na lavoura, ainda que a doença e a enfermidade assole, ainda que venha os dias mais difíceis, que não chova na terra, ainda assim eu não vou abandonar o meu povo. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, mas Deus está dizendo: ainda que o caos se levante, Ele ainda está presente no meio do seu povo. Ainda em meio a toda essa turbulência,
O Senhor está no controle. Será que você pode compartilhar aí na live? Compartilhe aí na live, coloque lá a hashtag Deus ainda está no controle. Mostre que você está ouvindo essa mensagem, que você está compactuando dessa mesma fé. Deus está no controle. Glória a Deus. Porque não é tempo de se desesperar. É bem verdade que nós não devemos brincar com o que está acontecendo, é sério, mas nós não devemos ter medo. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Tenha coragem. Aleluia. Tenha coragem. Tenha coragem. Não é hora de ter medo, não é hora de você recuar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olha que interessante. Por isso é interessante a gente conhecer a etimologia das palavras. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe de onde vem a palavra coragem? A palavra coragem vem do latim, que é a fusão de duas palavras no latim: coro, que é coração, e agium, que é ação. Então o que é coragem? Coragem nada mais é do que a ação do coração. Coragem não é você agir com a razão, a coragem é você agir com o coração. Espera aí, pastor, deixa eu entender melhor. Então o que significa coragem? Coragem é ter ausência de medo? Não, irmão. Coragem não é porque você não tem medo. Coragem é você não deixar o medo te dominar. Coragem é você não deixar o medo dominar você. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é: tenha coragem, porque o Senhor está no controle da tua vida, o Senhor está no controle da tua família, o Senhor está no controle dos teus filhos, o Senhor está no controle de tudo isso que está acontecendo. Não pense que Deus está de olhos vendados, de ouvidos agravados. Como Isaías disse, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não ouça a oração do seu povo. Tenha coragem. Deus está no controle. Então ele mostra primeiro o caos. Ele mostra primeiro o caos, dizendo: olha, se acabar a chuva, se não tiver mantimento, se não tiver comida no campo, e se ainda assim vier as enfermidades, aí vem o versículo 14. Glória a Deus. Ele vai para o segundo ponto, e aqui tem algo interessante, irmão. Ele começa o versículo 14 dizendo assim: e se o meu povo, glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é a primeira coisa que eu entendo aqui? Essa palavra tem endereço. Ele diz: o meu povo. Essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra tem endereço. Essa palavra tem endereço. Receba nessa noite, na tua casa, em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Está dizendo aqui o texto: e se o meu povo. Você é propriedade peculiar, particular de Deus. A palavra é para você que está em casa, que está orando, que está obedecendo essa palavra, que está cultuando a Deus independente da situação. Essa palavra é para você. E se o meu povo, palavra tem endereço, primeiro ponto. Segundo ponto, que se chama pelo meu nome, aleluia. Segundo ponto é que existe alguém que você pode buscar, e esse alguém se chama Jesus, aleluia. Esse alguém se chama Jesus. Irmãos,
Eu estou vendo nesses dias agora, acompanhando os noticiários, pessoas, o pastor comentou sobre isso, pessoas que não são crentes que estão divulgando o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que só reconhecem o nome de Jesus no meio do caos. Então, às vezes, Deus permite acontecer certas coisas para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Que se chama pelo meu nome. Olha que interessante. Nós somos povo de Deus, queridos. Você que está assistindo é povo de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu sua família. Deus escolheu a sua casa. E Ele está dizendo, mesmo que o caos esteja se instalando, eu tenho uma promessa para o meu povo. Aleluia. E esse povo que se chama pelo meu nome, aí ele continua. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto aqui, irmãos. Ele começa dizendo o que nós devemos fazer. Quem é povo de Deus entende o que Deus está falando. Quem é povo de Deus entende a sua palavra. João disse que a verdadeira ovelha reconhece a voz do seu pastor, e quem está falando aqui é o nosso sumo pastor, é a palavra de Deus, é Jesus que está falando conosco nessa noite. Então ele está dizendo assim, o que nós devemos fazer, se humilhar, e se o meu povo que chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Você sabe o que é a palavra humilhar, irmãos? Essa palavra, a raiz dela também é a mesma palavra para vencer. Olha que interessante, a mesma palavra no original para humilhar é vencer. Então eu entendo que todo aquele que se humilha para o Senhor, ele não está perdendo, ele está vencendo. Glória a Deus. Porque a concepção de muitas pessoas, escute o que eu vou dizer para você, a concepção da palavra humilhar-se ou humilhação para muitas pessoas é de inferioridade, é de perda. Se eu me humilhar, eu vou estar descendo, eu vou estar entrando numa situação que não é legal. Pelo contrário, a palavra humilhar significa vencer. Se você está se humilhando na presença de Deus, tenha certeza que vem vitória na tua vida. Glórias ao nome do Senhor. Se humilhar na presença de Deus é vitória, é vencer. Aleluia. Eu me lembro agora de como aquela mulher cirofenícia chegou diante de Jesus. E aí a história vai dizer que ela se humilha. E para alguns, olhando a atitude daquela mulher, podia dizer, ela está indo para o mais fundo do poço, se humilhando para esse homem. Mal sabiam eles que talvez estavam ao redor daquela mulher, olhando aquele ato de humilhação, que Jesus estava olhando para o coração daquela mulher. E você conhece a história, que Deus abençoou a vida daquela mulher por causa da sua humilhação. O que Deus está falando conosco nessa noite, se o meu povo se humilhar, vai ter vitória. Aleluia. Mas pastor, a situação está grave, a coisa está difícil, mas a palavra de Deus é, nos humilhemos diante da presença do Senhor, que a vitória vai chegar, a vitória está a caminho, mas é necessário se humilhar. E o que eu faço para me humilhar, pastor? Primeiro, abandonar o ego. Temos que abandonar o ego, irmãos. Você que está me ouvindo, tem que abandonar o eu. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus.
O que é isso? É abandonar o ego, é falar assim: Jesus, eu não tenho, mas tu tem. Jesus, eu não posso, mas tu pode. Jesus, eu não consigo, mas tu és aquele que vai na minha frente. É demonstrar para Ele que se você já está perdendo o controle da situação, Ele ainda não perdeu. Se humilhar. Deus é soberano, irmão, o homem é limitado. Deus, na sua soberania, Ele está vendo o que nós estamos passando, Ele está contemplando o que a igreja está precisando sofrer nesses dias agora, mas é necessário, para quê? Para que nós como igreja, agora eu convoco os irmãos que estão me assistindo agora, eu convoco a igreja a entrarmos em humilhação diante do Senhor, a nos humilharmos nos pés do Senhor, porque eu tenho convicção que quando nós nos encurvamos aqui na terra, Deus se levanta na glória para intervir na nossa situação. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Sinta a presença de Deus na tua casa aí. Sinta a presença de Deus com a tua família. Eu vejo algo interessante, pastor. Quantas vezes nós crentes em Cristo Jesus, não tínhamos a oportunidade de cultuar junto com a família, de fazer um culto dentro de casa. Eu digo por mim mesmo, quantas vezes a correria do dia a dia, o trabalho, as circunstâncias não permitem que nós nos reunamos em casa, e a gente poder orar junto, ou ler a palavra junto, buscar a Deus junto, e Deus permite acontecer algo no mundo, para Deus unir a família, enquanto alguns acham que esse vírus está afastando as pessoas, pelo contrário, Deus está unindo a família, porque você tem que ficar em casa com a sua esposa, você tem que ficar em casa com seus filhos. Quantos maridos passam dias e dias sem conseguir ver a esposa, e hoje está sendo obrigado a ficar com a esposa todos os dias, com os filhos, cultuando a Deus, conhecendo mais a sua família, unindo a família na presença de Deus. Vamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Segunda coisa, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto. Segundo, orar. Glória a Deus. Orar, irmãos. Sabe o que é oração? É relacionamento com Deus. Oração não é monólogo, não é você falar sozinho. Oração é você conversar com Deus, é você dialogar com Ele. Lembra que Deus fala com Salomão dizendo: eu ouvi a tua oração lá atrás, Salomão. Se Salomão não tivesse orado, Deus não tinha ouvido, mas como Salomão orou, Deus ouviu a oração de Salomão. Deixa eu lhe incentivar nessa noite, querido. Se você está fraquejando, se você já não consegue orar mais, é tempo, é momento de você se humilhar e de você buscar a Deus através da oração. Deus está chamando a igreja para um momento de oração. Orar é relacionar-se com Deus. Deus quer nos ouvir. Deus quer ouvir você. Pastor, mas Deus não sabe o que eu estou passando. Ele não é onisciente. Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir você. Deus está com saudade da sua voz, às vezes das suas lágrimas. Deus quer ouvir você conversando com Ele. Deus quer se relacionar com você. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á.
buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre, mas tem que orar. Tem que orar, tem que ter relacionamento. Estamos, cada dia que passa, parece que nós estamos nos distanciando de Deus, e há momentos que Deus chama a igreja, Deus chama o povo para perto dele, dizendo: vocês estão muito longe de mim. É tempo de buscar a Deus, é tempo de nós cairmos aos pés do Senhor. Aleluia. A oração, ela tem poder, querido, para mover o mundo. Lembra da situação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos? Estava preso, capítulo 12 de Atos, Pedro estava encerrado na prisão, foi entregue a 4 quaternos de soldado, 16 homens em turnos de revezamento, para guardar Pedro na prisão. Só que tem uma coisa, o texto diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja não estava parada. Enquanto Pedro estava preso, a igreja não estava de braço cruzado. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia, pastor? A igreja estava reunida orando. E aonde? Dentro de casa. Estava em casa, orando, mas não estava de braço cruzado. E o que Deus fez? Através da oração da igreja, Deus visita Pedro na prisão. Glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você se puser a buscar ao Senhor, te prepara, através da tua oração, Deus vai quebrar grilhões, Deus vai quebrar algemas, Deus vai libertar pessoas, Deus vai curar as enfermidades, Deus vai fazer milagre. Aquilo que os médicos estão preocupados, que não conseguem fazer, Deus vai fazer através da tua oração. Glórias, glórias. Através da sua oração, Deus vai fazer milagres. Quero começar a concluir, passando para o terceiro ponto. E se meu povo que chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar. Segundo ponto, orar. Terceiro ponto, buscar a minha face. Aleluia. Buscar a minha face. Buscar a minha face é diferente de orar. Buscar a face é você estar intrinsecamente grudado na presença de Deus. É você persistir em buscar a face de Deus em todo momento. É estar com Deus aonde você estiver. Porque tem aquela coisa, Jesus prometeu lá em Mateus 28, quando ele foi assunto aos céus, Jesus promete: eis que eu estarei convosco todos os dias. Agora, a questão é, nós estamos com Deus todos os dias? Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Só que a questão aqui é, nós estamos com Ele todos os dias? Ou a gente está reservando, e quando reservamos, uma pequena parcela do nosso tempo para Deus? Talvez você esteja dizendo: pastor, dura essa palavra. Mas nessa noite a palavra de Deus é a que cura a nossa ferida.
A palavra de Deus é que nos sustenta, é a palavra de Deus que ela vai aonde a mão do médico, do homem, não pode ir, como diz as escrituras, ela vai na divisão, isso não, a mão do homem não vai, na divisão da alma e do espírito, essa palavra poderosa vai, e ela discerne todas as coisas, aleluia. Buscar a minha face, buscar a face é conhecer quem Ele é, glória a Deus, isso é forte, queridos. Buscar a face, é como se Deus estivesse falando: Salomão, o meu povo tem que me conhecer como eu sou, não é só conhecer o que eu faço, porque conhecer o que Deus faz, todo mundo conhece. Se você perguntar para as pessoas na rua, você sabe o que Deus faz? Ele vai dizer, mesmo que não for crente, mesmo até um ateu vai dizer, dizem que Deus cura, que Deus liberta, que Deus sara, que Deus salva, qualquer um sabe. Agora, o segredo é conhecer quem Ele é, e sua plenitude, conhecer quem Ele é, na sua plenitude, é isso que Deus quer de nós, queridos. Você que está em casa, tenha um desejo de conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é, quem Ele é. Jesus, no Mateus capítulo de número 16, Jesus sai das terras de Cesareia de Filipe, e aí Jesus com seus discípulos, eu estou já terminando, concluindo, Jesus com seus discípulos, ele sai de Cesareia de Filipe, e ele olha para os discípulos e pergunta assim: o que eles dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus olha para eles e diz, eles podem pensar o que quiserem, mas vocês, eu quero saber de vocês, que estão comigo, que estão na igreja, que cultuam, que oram, vocês que estão do meu lado, que dizem que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Esses dias o pastor pregou sobre essa mensagem aqui, foi tremendo. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, aquele que era o mais, o mais falador do grupo. Pedro vai até Jesus e disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E por causa da tua revelação, da tua palavra, da revelação de Deus na tua vida, eu vou dar uma promessa aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Por causa da tua confissão, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu quero profetizar mais uma vez para você, meu querido, que está ouvindo essa mensagem. Não te preocupe, que se você estiver se humilhando na presença de Deus, se você estiver orando em favor da sua vida, em favor da causa do Senhor, se você estiver buscando a face, querendo conhecer Deus como Ele é, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, não vão prevalecer contra a tua família, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Será que você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, onde você estiver? Aleluia. E eu quero terminar dizendo a última parte do texto, do versículo 14, que diz, vou ler o versículo todo para a gente poder concluir agora. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos,
Em outra tradução, vai dizer se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Converter ou convergir é mudar de rumo, mudança de direção. Converter é você estar indo para uma direção e você percebe que aquela direção não é a melhor para você, então você dá meia volta e retorna. É o que Deus está falando conosco nessa noite. Quando o texto fala converter, Deus está falando reveja os seus princípios. É uma palavra de conscientização, queridos, para nós hoje, para mim, para você que está me vendo, que está me ouvindo nessa noite. Reveja os seus princípios, reveja os valores da sua vida. Não é tempo de brincar de ser crente. Jesus está voltando. Existem dentre vários sinais na Bíblia que mostram que Jesus está voltando. Eu quero destacar 2 aqui que tem acontecido nos nossos dias. Primeiro, que prenuncia a vinda de Jesus, a multiplicação da iniquidade. A iniquidade está se multiplicando. Não precisa ser nenhum sábio, expert para entender o que nós estamos falando aqui. A iniquidade, o pecado está se multiplicando. O que era pecado há 10 anos atrás, parece que hoje não é mais. Agora as coisas estão, como nosso pastor sempre fala, relativizando as coisas. Parece que o que era errado passou a ser certo. Parece que o que era pecado, o que não era correto, parece que agora não é mais pecado, parece que agora é correto. Porque isso é consequência do aumento da iniquidade. É a única coisa que separa o homem de Deus. O diabo não separa o homem de Deus, a enfermidade não separa o homem de Deus, os problemas não separam o homem de Deus, nada. Paulo disse aos Romanos que a única coisa que separa o homem de Deus se chama iniquidade. Porque Deus ama o pecador, mas abomina e aborrece ao pecado. E o que Deus está falando nesses últimos dias é que a iniquidade está aumentando, e isso é prenúncio de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você não imaginaria estar vendo este culto através de uma live. Você não imaginaria estar vivendo agora esse momento. É estranho eu estar aqui olhando para a nave da igreja e ver a igreja vazia. Eu sinceramente não imaginaria estar vendo isso. Mas nós estamos vendo, por quê? Porque Jesus está dizendo: eu estou voltando. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Jesus está mostrando que está voltando, aleluia. E qual é o segundo sinal? O segundo sinal, dentre tantos de que Jesus está voltando, é o esfriamento do amor. O amor está se esfriando, as pessoas já não estão amando mais. Tudo é por interesse, tudo é por barganha. O amor ao próximo já não está existindo mais, está se esfriando. Mas nessa noite eu quero dizer para você: fique firme na presença do Senhor, igreja amada de Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, eu não estou apontando para a placa, eu estou falando para você que está aí na sua casa, que é a igreja do Senhor. Igreja somos cada um de nós que servimos a Deus, que nos enquadramos na palavra, que nos humilhamos, que oramos, que buscamos a presença e a face do Senhor, e que estamos nos convertendo dos maus caminhos.
Aí sabe o que acontece? Aí Deus vem com a resposta. Para encerrar, Ele vai dizer, versículo 14 ainda, a última parte: e afastar dos seus maus caminhos. Aí Ele diz, então, aleluia. E aí depois de tudo isso, Ele está dizendo, e depois de tudo isso, então eu, o Senhor, que coisa linda, irmãos. É Deus que está dizendo, então o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós orarmos, entrarmos em oração, e se a gente se converter dos maus caminhos, se a gente nos arrependermos das nossas iniquidades, Deus Ele vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai ouvir a oração da igreja, aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai abrir os céus, vai derramar uma bênção sobre a tua casa, vai derramar uma bênção sobre a tua família, vai derramar uma bênção aonde pisar a planta do teu pé, aonde colocar a palma da tua mão, Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem profética dizendo para você, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se achegar ao Senhor. Que nessa noite essa palavra possa entrar no teu coração, essa palavra possa entrar na tua casa, no teu lar. Você que se sente talvez entristecido, com o coração amargurado, talvez você está em casa, está sozinho, as lágrimas estão correndo no teu rosto. Talvez você está em casa agora, até reunido com a família, mas no meio da família e da multidão você se sente sozinho. O Senhor Jesus está falando com você nessa noite, está dizendo para você, se achegue a mim, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter uma comunhão íntima contigo, eu quero trazer você para perto de mim. Deus está conclamando a igreja, Deus está conclamando o seu povo, como conclamou aqui, através de Salomão, dizendo, diga para o meu povo, que se eles se humilharem, orarem, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, tiver arrependimento, eu vou estar com eles, eu ouvirei, perdoarei os pecados, e sararei a terra. Fica com essa palavra nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, e que você tenha uma semana repleta de vitória, repleta de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo, amém. Nós vamos orar agora, com autorização do nosso pastor. Se você está em casa, eu gostaria que você se colocasse de pé, onde você está, na sua casa, se coloque de pé. Se você estiver com a sua família, e você quiser abraçar alguém da sua família, um filho, uma esposa, ou se você preferir colocar a mão no seu coração, nós vamos orar agora. Eu quero pedir a bênção de Deus para você, eu quero pedir a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. Eu quero pedir a bênção de Deus para essa semana que está se iniciando, para que você possa ter uma semana abençoada, para que você possa ter uma semana próspera, de vitória e de comunhão com o Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a palavra revelada,
Senhor, segundo a tua palavra, nós pedimos a ti agora, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, esta pessoa que está em casa agora, que está cultuando conosco através, Senhor, do seu smartphone, do seu computador, da sua Smart TV, Senhor, dos canais de comunicação. Abençoa esta família agora, entra neste lar agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é poderosa para entrar, Senhor, meu Deus, nos lares agora, para entrar na vida dessa minha irmã, deste meu irmão, que porventura, Senhor, está passando por um problema difícil, está passando por um momento difícil, neste momento de caos, que nós estamos vivendo no mundo. Senhor, abençoa as famílias agora, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte desta palavra. Alcança aqueles que não são, Senhor, ainda convertidos, meu Deus, mas que estão ouvindo esta palavra. Alcança eles agora, meu Deus, que eles possam, Senhor, se achegar ao Senhor, que eles possam ser alcançados por este evangelho, por esta palavra, porque tu estás voltando para buscar uma igreja que tem comunhão, uma igreja, Senhor, meu Deus, que ora, uma igreja que se humilha aos teus pés, uma igreja convertida, uma igreja arrependida na pessoa bendita do Senhor Jesus. Meu Deus, nós ministramos a bênção, nós ministramos a cura, nós ministramos a libertação, nós ministramos, Senhor, que tu venhas a blindar a tua igreja contra as astutas ciladas do diabo, que tu venhas blindar o teu povo contra o coronavírus, contra o Covid-19, que o Senhor venha, Senhor, guardar o teu povo, guardar a tua igreja, abençoar a cada um, Senhor, poderosamente. Dá uma semana abençoada, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Ouça. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Cante. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente,
O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Cante! Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Clame pela presença dele. Ele entra dentro da tua casa, o Deus que pode todas as coisas. Clame pela presença dele, invoque a presença dele. Oh, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, aleluia.